o apóstolo Paulo repreende o apóstolo Pedro. Tem um costume hoje em dia, nessas igrejas de hoje, que o pastorzão lá, o bispão, o padre, o padrão, seja lá o que for, ele pode fazer o que ele quiser. E ninguém pode dizer nada porque supostamente ele é a menina dos olhos de Deus. Tem pastores aí, viado, adúlteros, afeminados, ladrão, bispão. Mas ninguém pode dizer nada porque eles jogam um terrorismo sobre a igreja, que a igreja não pode tocar naquele marginal disfarçado de pastor, sob a hipótese de estar tocando na menina dos olhos de Deus. Nessa passagem bíblica que nós vamos ler agora, segundo capítulo 2 do livro de Gálatas, por muito pouco, mas também muito sério, o apóstolo Paulo repreendeu o apóstolo Pedro na cara. Muita gente conhece isso aí. Muita gente conhece isso aí. Quando, porém, Pedro, já estou lendo, Gálatas capítulo 2, a partir do versículo 11. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o na cara, face a face, por sua atitude condenável. Veja o que é que Paulo diz sobre o apóstolo Pedro. E Pedro é um homem segundo Deus. Pedro é um homem escolhido por Deus, desde lá de trás, como pescador bruto, que todo mundo vê nas escrituras, na trajetória bíblica, que Pedro era um homem de Deus. E o próprio Jesus disse: quando você se converter, vai pregar aos meus irmãos. E por aí vai. Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Pedro meio ainda na letra, não vamos dizer isso não, porque ele já estava aqui, já tinha passado pelo Pentecoste, pelo acontecimento de Pentecoste, já era o Espírito Santo em ação na vida de Pedro, e mesmo assim Pedro ainda tinha umas tendenciazinhas lá. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se, separou-se dos gentios, agiu com a dupla identidade. Estava junto com os judeus lá, com os gentios, depois voltou para os judeus, e meio confuso. Mas o apóstolo Paulo, que é o segundo maior pregador de todos os tempos depois do Senhor Jesus Cristo, nem o apóstolo Pedro foi tão grande pregador, e tão eminente, tão profundo e tão revelado quanto o apóstolo Paulo, fez essa visitinha lá para botar as coisas nos eixos. Mas vamos lá. Temendo os que eram da circuncisão, ele temia os judeus lá, os judeuzão lá. Paulo tinha esse medinho lá. Não posso. Pedro tinha esse medinho lá e não conseguia quebrar essa barreira. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia. Hipocrisia é um demônio que ataca todas as igrejas. A hipocrisia é um demônio que ataca todos os seres humanos. A hipocrisia é um demônio que ataca toda a humanidade. A hipocrisia do interesse, a hipocrisia de querer ficar com a mulher mais bonita, a hipocrisia de ser branco ou ser preto, seja lá o que for, o racismo, outra maldição na face da terra, e a discriminação e essas nojeiras todas aí, essas fezes de Satanás. De modo que até Barnabé se deixou levar. Vê se não precisa de um homem de Deus. Vê se não precisa de um homem de Deus na terra. Deus tem um profeta.
Deus tem um profeta. Digita aí no teu Google aí, William Marion Branham, que você vai descobrir. Vai lá no teu telefone lá, no teu smartphone, essas coisas todas aí, bota lá William Marion Branham e você vai descobrir se Deus não tem um homem enviado na terra. Porque, olha aqui, o relato bíblico sempre foi assim. Moisés, Elias, em todo o tempo depois de Abraão, sempre foi assim. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho, declarei a Pedro diante de todos: você é judeu. Isso não foi com alisadinho. Meu pastor. E o pastor, eu volto a repetir, eu vi uma postagem no Facebook aí que o infeliz, um endemoniado disfarçado de pastor, mandou os seus membros comer capim. E o pessoal foi comer capim, gente. Jim Johnny, aquele maldito, mandou o pessoal tomar veneno. E o pessoal foi tomar veneno, gente. Abram as suas bíblias, gente. Leiam as suas bíblias. Bota os seus joelhos no chão e para de seguir esses mercenários aí, roubando o teu dinheiro, te fazendo ridículo diante da sociedade. A sociedade dando risada de vocês por causa de falsos pastores, de hipócrita, de ladrão. Então o apóstolo Paulo chegou e disse assim: rapaz, você é judeu, Pedro. Você é judeu, mas vive como gentil e não como judeu. Portanto, como é que você agora vem obrigar, você vem com seu puritanismo judeu, porque é da casta dos judeus, como é que você vem obrigar agora os gentios a viverem como os judeus? O apóstolo Paulo foi lá em Jerusalém colocar a casa, o ponto nos is, ou os pontos nos is, pronto, é isso aí, foi colocar a coisa em ordem. Porque a influência judaica, a influência do mundo, a influência da igreja, a influência da tua denominação é tão terrível que você não consegue falar com o outro. Que evangelho é esse? Que evangelho é esse discriminatório? Que evangelho é este nojento que vocês têm aí no século 21, que um não fala com o outro? Evangelho de facção. Um não fala com o outro. E como é que você vem fazer isso, Pedro? Nós, judeus de nascimento, e não gentios, pecadores, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei. A lei não salva, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Paulo falando para Pedrão lá. Assim nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo. O centro da vida eterna é o Senhor Jesus Cristo. Não é a tua denominação, nem o teu conhecimento, nem a tua roupa, nem a tua mulher, nem o teu carro, nem a tua conta bancária, Satanás. O centro da salvação é o Senhor Jesus Cristo, e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Se, porém, procurando ser justificados em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores, será Cristo então ministro do pecado, se é que a coisa é assim pela lei? A lei faz isso, a lei te põe em condenação. A graça te salva. Tu pode estar no mais terrível situação de perdição. A graça te salva. A lei, as leis dos homens, a lei da igreja, da denominação, não toque, não faça. Eu duvido você viver pela graça e tocar em mulher alheia. Eu duvido você viver pela graça e tocar em dinheiro alheio. Eu duvido de você estar pela graça. De modo algum. Se reconstruo o que destruí, provo que sou transgressor. Pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus.
Fui crucificado com Cristo. Presta atenção. Recomeça a tua vida desse ponto. Fui crucificado com Cristo. Assim já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Põe isso na tua vida. Faz isso uma chama constante na tua vida, na minha vida, na vida de todo cristão, independente de desgraça de denominação. Vê o quanto tu vai crescer espiritualmente. Sai do espírito denominacional e entra no espírito da palavra de Deus. Fui crucificado com Cristo, não existo mais. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Gálatas capítulo 2, do versículo 11 ao versículo 21. Então não adianta, rapaz, não adianta querer viver pela lei. Não adianta querer viver pelos ditames da tua igreja, é uma forma de lei. Não adianta querer viver pelos ditames da sociedade, é outra lei, e pense numa lei maldita. Não adianta querer viver pelos ditames do teu conhecimento, é outra desgraça, é outra lei. Tudo são leis, além da lei áurea, da lei dos 10 mandamentos, que não salva, nunca salvou. Trouxe para um centro, trouxe para Deus, mas sempre condenando. O que salva é Cristo. Cristo é o centro da salvação. Jesus Cristo salva, cura e batiza, só Ele. Então sai do espírito denominacional, das correntes religiosas do mal. Igrejas que não salvam, igrejas que aprisionam, igrejas que só têm interesse no teu dinheiro, interesse no teu serviço, para elevar nome. Não prega o evangelho de Cristo. Shalom, Adonai. Vamos, jovens, vamos já avantes, firmes sempre contra Satanás. Jesus Cristo é o nosso comandante, vai conosco, general capaz.